E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da comunidade. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deu um trabalhão para fazer isso aqui, seja na apresentação e também na gravação aqui dessa aula, e eu estou disponibilizando esse conteúdo pesado aqui, gratuito para vocês. Então, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like e compartilhassem esse vídeo com algum amigo que queira começar um negócio de IA agora em 2026 e crescer e colher os frutos dessa nova onda do mercado digital. Então, vamos lá para o vídeo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da GG No Code. Essa aula aqui é mais voltada para você que está querendo criar uma empresa de automações e começar a prestar serviços. Esse aqui é o melhor passo a passo para você começar nessa jornada e começar nessa trajetória. Então, eu preparei aqui uma apresentação bem extensa, por sinal, tem aqui 101 slides, e a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui que são fundamentais na hora de você começar a fazer aí a prospecção dos teus primeiros clientes e começar a executar os primeiros projetos. Então a gente vai passar por tudo isso aqui durante essa aula. A gente vai falar sobre o começo, que seria como você identificar as oportunidades ao seu redor, seja um parente, um primo, um tio, um sobrinho, o pai de um amigo que tenha algum negócio que você tenha afinidade ou tenha interesse por aprender mais sobre aquele negócio, porque independentemente do projeto que vocês forem fazer ou do nicho que vocês forem escolher para seguir e buscar fazer a prospecção aqui dos primeiros clientes, vocês vão aprender alguma coisa sobre aquele nicho e sobre aquele mercado. Então a gente vai passar aqui pelo começo, depois a gente vai falar sobre algumas maneiras de fazer a prospecção, como fazer o diagnóstico do cliente, que pode ser uma reunião de diagnóstico e a outra de proposta, que seria o que você vai entregar para aquele cliente. Depois a gente vai falar um pouco sobre a execução desse projeto, os testes, melhorias e suporte e alguns bônus e macetes para te ajudar aí nessa jornada. Essa apresentação vai estar disponível aí embaixo, então sempre que vocês precisarem ou quiserem, caso vocês queiram baixar aí, vocês têm acesso a ela aí abaixo da aula. E como já está dizendo aqui, não se limite ao conteúdo aqui dessa apresentação. Se desafie, melhore, inove, invente e assim por diante. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar do começo, literalmente. Então, primeiro você vai ter que fazer uma análise do seu contexto atual para identificar as oportunidades. Como eu já falei, pode ser algum vizinho que tenha algum negócio ou alguma loja, algum primo, algum parente, o pai de algum amigo, caso você seja mais novo, ou até mesmo algum amigo teu que tenha alguma empresa que atue ali, principalmente no WhatsApp. É mais fácil de vocês venderem e gerarem valor dessa maneira. Esse gráfico aqui é da Gartner, é uma empresa gigante de pesquisa e desenvolvimento americana, que ela está listada na bolsa, tem mais de 6 bilhões de dólares de valuation, e aqui ela está dizendo que em 2025, aqui no final de 2025, começo de 2026, a gente está começando a sair do vale das desilusões, que costuma ser um dos melhores momentos para você entrar em uma onda do mercado. Eu não sei se vocês viram, recentemente o Google e o Facebook, a Microsoft anunciaram a construção de diversos data centers gigantes. Tem um que o Facebook, a Meta, vai construir, que ele vai ser do tamanho da cidade de Manhattan. Até se vocês pesquisarem, vocês vão achar várias notícias falando isso, mostrando a comparação do tamanho do data center com a cidade de Manhattan. Então a gente está só no começo e depois a gente vai ter aqui a rampa da iluminação e o platô da produtividade, que é onde, em tese, se atinge o auge ali da tecnologia. Mas a IA está avançando a passos largos e muita coisa que não era possível há 2, 3 meses atrás, hoje já é possível e eu acredito que vai evoluir muito mais rápido. Então, no começo é isso, pessoal. Vocês vão ter que analisar, olhar para vocês, para o contexto de vocês, seja no círculo familiar, círculo de amizade e buscar identificar as oportunidades. Então, começar por perto, usar a sua expertise, caso você tenha expertise em alguma área, algum ramo. Eu vejo muitas pessoas que já têm uma profissão e estão migrando para o trabalho digital, principalmente agora na era da revolução da IA, digamos assim. Então, é o básico nesse começo. Vocês têm que analisar primeiro quem está perto, amigos, parentes, o network, locais em que você consome, a tua dentista, a tua psicóloga. Tudo isso são potenciais clientes que você pode atingir. E como eu falei para vocês da expertise, se vocês tiverem uma experiência anterior em algum ramo, provavelmente vocês já vão ter mais cancha para falar daquele assunto na hora de uma reunião de diagnóstico e até mesmo na hora da proposta, porque você já vai entender um pouco mais daquele mercado, seja das dores ou dos processos envolvidos na tarefa específica. Mas tenham cuidado, sempre saibam escolher as suas batalhas, porque vocês podem arrumar bastante dor de cabeça com os clientes no futuro. Então, aqui eu deixei uma tabelinha de alguns mercados em potencial que trabalham principalmente com o WhatsApp como seu principal canal de vendas ou de agendamento, como aqui no caso de clínicas, e juntando isso com a parte ali de onde começar, vocês já têm aí basicamente um mapa do que fazer primeiro. Então, vocês vão analisar aqui esses mercados em potencial e vão analisar também o contexto de vocês, ver se tem alguma coisa que se encaixe nisso ou próximo disso.
E agora a gente vai falar aqui um pouquinho do nível de consciência do cliente, seja sobre o produto ou seja sobre a solução. Então, antes de seguir para uma abordagem, você tem que se perguntar se o cliente sabe que ele tem um problema ou tem essa dor, se o cliente é aquele que, além de saber que ele tem o problema ou a dor, ele também sabe identificar esse problema ou dor dentro da operação dele ou dentro do negócio dele. Depois, juntando com esses dois, que um é consequência do outro, se o cliente conhece as soluções possíveis, então se ele está ligado no mercado do que pode ou de outras opções sem ser o teu serviço que podem resolver ou curar esse problema barra dor dele, e se o cliente sabe que você pode resolver esse problema. E nesse último caso aqui de consciência já é mais um fundo de funil, onde o cliente já vai te conhecer, provavelmente, e vai chegar por um anúncio, por exemplo, que ele já sabe que ele tem o problema, ele está buscando soluções, então o anúncio apareceu lá falando que você presta serviços de agentes de agendamento para clínicas, por exemplo, e ele já vai ir quente ali no teu anúncio, sabendo de todos os passos anteriores. E com isso nós finalizamos aqui a etapa do começo e a próxima etapa vai ser a etapa da prospecção, onde você já identificou as potenciais oportunidades e vai partir para a parte do contato. Vou parar o vídeo aqui rapidinho, pessoal, que caso vocês não tenham percebido, o vizinho resolveu cortar a grama hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Então, já volto aí, pessoal. Então, pessoal, continuando aqui com a prospecção, antes da gente começar a fazer de fato a nossa prospecção, que tem vários tipos de prospecção, a prospecção ativa, a prospecção passiva e assim por diante, a gente tem que direcionar o tempo e o foco no resultado esperado. Então, antes de começar, vocês devem se perguntar qual que é o tamanho do problema que eu vou querer resolver. Antes de começar o brainstorm aqui, se vocês querem um projeto simples, que a gente costuma chamar de agente de A de boutique, que vai ser aquele agente de A que vai fazer pouca coisa ali, mas vai resolver o problema. Não é porque é um fluxo ou uma automação simples que ele não vai ser uma automação eficaz. E aqui a gente vai novamente fazer o brainstorm, que vai ser a parte do planejamento. Então tem três coisas fundamentais aqui na hora da prospecção, que são o tempo, o dinheiro ou se você tem audiência. Então o que você está disposto a investir? Você está disposto a investir tempo para fazer aquela prospecção ativa, fazer ligações a frio, mandar mensagem no WhatsApp? Você tem dinheiro para investir em anúncios que consequentemente vão te gerar leads? Como eu falei para vocês, leads provavelmente mais qualificados, porque eles já vão saber do problema, que eles têm um problema, que você tem a solução e eles vão ir direto para um contato mais quente. Ou no caso de você ter audiência, você já vem criando um conteúdo estratégico, seja nesse nicho ou um nicho parecido, que você possa usar para começar a captar os teus primeiros clientes. Então, uma dessas três coisas aqui vai ter que ser o teu ativo de foco no início do teu processo, aí seja na criação de uma empresa, na construção de um negócio. Então, ou você vai investir tempo buscando leads de forma manual, começando as conversas, marcando as reuniões, fazendo tudo no 1x1, ou você vai investir dinheiro em tráfego pago, Facebook, Google, TikTok e afins. Isso, consequentemente, vai gerar leads em escala e provavelmente mais qualificados, porque eles já vão saber todo aquele processo lá da consciência do lead. E se você tem audiência, você pode utilizar essa audiência aí para conseguir captar os teus primeiros projetos. Então, o importante é não errar agora. Você tem uma certa quantidade de energia e provavelmente você está animado, vislumbrado com o mercado, com todas as oportunidades que ele traz. E isso pode te levar a cometer os primeiros erros, que é querer abraçar o mundo todo de uma vez só, querer fazer tudo de uma vez. Então você tem que utilizar aquela famosa regra dos 80-20, que seria basicamente você focar no que realmente importa nesse começo, que é conseguir os primeiros clientes. Se você não tem ainda uma audiência, como a gente falou aqui, e você está começando uma rede social agora, por exemplo, não perca muito tempo nisso, criando identidade visual, pensando em nome, criando site, landing page, ou até mesmo post, pessoal. Vocês têm que focar agora em prospectar e conseguir fechar os primeiros projetos ou os primeiros clientes de vocês. Agora a gente vai para a parte de definir a estratégia, pessoal. Então aqui a gente tem basicamente um plano de 4 passos para sair da inércia e começar a fechar os clientes. Aqui se aplica a regra também de não querer abraçar o mundo no começo, pessoal. Se vocês já têm uma audiência, provavelmente vai aparecer projeto de tudo que é nicho, de tudo que é lado, de todos os tipos de empresa, com todos os tipos de fluxos, automações e necessidades que aquele nicho ou aquela empresa específica precisa. Mas no começo você tem que definir um nicho que você vai querer atuar, porque independente de ser uma clínica que tenha 2 dentistas ou 10 dentistas, o processo vai ser o mesmo provavelmente para todos esses dentistas. Diferentemente de no começo você querer prospectar um projeto de clínicas, um projeto de uma madeireira, um projeto de uma loja de carros e assim por diante, pessoal. Vai ser sempre um desafio novo, diferente do que você já está habituado ou acostumado a fazer. Depois de definir esse nicho, a gente vai validar esse nicho, vai criar a
comunicação mais efetiva ou mais eficaz para atingir esse nicho e vai fazendo otimizações no decorrer do processo. Então, para definir o nicho, antes de qualquer abordagem, você tem que definir o nicho, definir aqui o campo de batalha, onde você vai ter chance de vencer mais rápido, onde você vai ter chance de chegar no pote de ouro, no fechamento do contrato mais rápido, seja por afinidade, a partir daquele brainstorm que você falou, ou a partir das suas expertises, que vão ser as tuas skills aí que você tenha adquirido no decorrer da vida. Então, algumas dicas aqui para você escolher, definir um nicho aí no início da tua jornada, é pegar um nicho que você já conhece, entende ou que você tem facilidade, que também seja com dores visíveis e de fácil identificação e com uma baixa barreira de entrada. Então, não adianta você querer pegar uma Big Tech ou uma empresa gigante agora que vai ter uma barreira de entrada muito grande até você chegar, conseguir contato com, de fato, os tomadores de decisões. Caso vocês estejam começando agora, é óbvio. Então, aqui tem alguns nichos com acesso facilitado. Vocês vão juntando todos esses dados aqui e vão fazendo aí o brainstorm de vocês, desenhem no papel, façam como quiserem, mas organizem isso e vão identificando pontos de oportunidade no mercado que está ao redor de vocês. Então, clínicas estéticas e dentistas, imobiliárias e corretores, psicólogos e terapeutas, infoprodutores e mentores. Aqui, pessoal, tem um grande mercado para vocês atenderem, principalmente o pessoal que já tem agência de marketing, por exemplo, porque vocês já atendem e já têm contato com muitos infoprodutores e mentores. E para infoprodutor e mentor, se ele tiver um produto, 5 produtos, 10 produtos, o processo vai ser o mesmo e você pode estar instalando e implementando diversos fluxos aqui para o pessoal dessa área. E são fluxos de fato simples, mas que resolvem o problema, porque vai ser um fluxo de recuperação de vendas, um de follow-up, por exemplo, e um agente de IA ali que pode prestar suporte ou até mesmo vender o produto. Vai depender da necessidade e também do tamanho da operação do teu cliente. Aqui tem alguns nichos para a gente evitar começar. Então, pessoal, evitem começar por fintechs, startups e tecnologia. Por quê? Porque o pitch vai ser mais técnico. Normalmente, as pessoas que você está falando, elas têm um conhecimento mais técnico da área e podem exigir integrações mais avançadas, seja na criação de APIs ou alguma coisa do tipo. E também pelos ciclos longos de decisão. Grandes escritórios, indústrias e corporações. Aqui também, pessoal, como eu falei anteriormente, processos burocráticos vai demorar muito para você chegar no decisor, que pode ser mais de um, podem ser múltiplos decisores na empresa, dependendo do tamanho da empresa, e também, em decorrência disso, vai ter uma exigência mais robusta. Setor público e governo também é bom evitar, na maioria das vezes, pessoal, e setores altamente regulados, como bancos, hospitais, reguladoras, que têm um alto nível de compliance. Eu vou fazer uma aula também só sobre compliance, pessoal, mas o objetivo aqui é falar sobre negócio, sobre como construir e como começar uma empresa de IA, um negócio de IA. Agora a gente vai para a validação do nicho. E é aqui que a gente vai começar a analisar se a solução que a gente está propondo para aquele cliente, ela vai tratar ou sanar alguma dor dele. Então, que tipo de impactos para o seu cliente a tua solução vai ter? O que você vai oferecer além de uma simples melhoria estética? E aqui uma das coisas que você tem que deixar muito claro para o teu cliente ou para o teu prospect é que você não está só fazendo uma melhoria estética no negócio dele. Você está implementando inteligência. Ele está dando o próximo passo para o futuro. E aqui embaixo também tem algumas perguntas que você deve se fazer para realizar a validação desse nicho de fato. E 2 quesitos principais aí para fazer uma empresa te contratar são a economia de tempo e dinheiro, basicamente. Então, essa dor está fazendo a empresa perder dinheiro ou tempo? Essa dor está afastando potenciais clientes ou reduzindo a taxa de conversão deles? Então, tem estudos, tem notícias, tem várias muletas aí para você se apoiarem na hora de criar uma proposta ou fazer a criação da comunicação para esse nicho aí, dizendo que, por exemplo, 80% das pessoas que não são respondidas nos primeiros 5 minutos no WhatsApp vão para a concorrência e assim por diante. Ou está tomando tempo da equipe com tarefas manuais e repetitivas. Aqui você pode focar em várias coisas, dizendo que um agente IA vai economizar tempo, ele vai deixar a tua equipe mais produtiva, porque ao invés de estar fazendo aquele trabalho chato e repetitivo, eles vão estar focando no que realmente importa para o negócio da pessoa. Então, se a resposta for sim, para as perguntas ali, essa dor tem um valor comercial real. Então, vocês vão fazer a análise das dores aqui e vão confirmar que essa dor tem valor comercial real, que você pode quantificar o prejuízo e justificar a sua proposta com ROI. ROI é retorno sobre o investimento, pessoal. E se a resposta for não sei ou talvez, tenham cuidado com a validação desse nicho para começar. Então, sempre que vocês conseguirem atingir tempo e dinheiro da empresa e responder essas perguntas aqui com sim,
o nicho tem potencial de virar um negócio com valor comercial real. Então aqui a gente vai ter alguns exemplos que vão trazer o problema, o impacto financeiro e as soluções com IA. Então aqui a gente tem no primeiro exemplo um corretor ou imobiliária que recebe dezenas de leads pelo OLX, app móveis ou redes sociais, seja por tráfego pago ou audiência orgânica, mas demora para responder, não consegue filtrar quem está pronto para qual imóvel, para qual visita e assim por diante. Então, o impacto financeiro nesse corretor ou imobiliária vai ser que cada lead ignorado ou mal qualificado pode ser uma oportunidade perdida, e como eles trabalham com um produto high ticket, ou seja, a comissão deles ou da imobiliária é de no mínimo 10 a 30 mil, a resposta para o lead acaba se tornando um ponto crucial do negócio. Aqui eu coloquei um valor razoável, pessoal, porque dependendo do tipo de padrão do imóvel que o corretor ou imobiliária trabalhar, esses valores aqui são muito maiores que isso. E as soluções de IA que caberiam aqui para esse negócio seriam um agente de IA no WhatsApp, filtrando interesse, aluguel ou compra, bairro, orçamento e qualificando automaticamente os leads e enviando posteriormente para o corretor. Dá para fazer alguma coisa também relacionado ao agendamento de visitas, caso seja um lançamento que só tem um prédio, por exemplo, é bem mais fácil de fazer. E também pode ser utilizado como case de teste para você prestar mais serviços para esse corretor ou imobiliária no futuro. Aqui a gente tem o exemplo 2, que é o mais clássico, um SDR ou comercial de empresa, que os problemas são os mais conhecidos e os mais falados do mercado, que os SDRs gastam muito tempo com leads frios, agendamentos manuais ou respostas repetitivas que poderiam ser feitos por uma IA, por exemplo. Então aqui o impacto financeiro seria diretamente no time, porque o time perde a eficiência, consequentemente gera menos reuniões e menos vendas. E os leads vão esquentando e esfriando por falta de uma resposta rápida. Então, por exemplo, uma empresa de energia solar que gasta lá em anúncios para atrair as pessoas para o WhatsApp, se os SDRs deixam a conversa esfriar, eles podem perder um lead para o concorrente, porque aquele lead, se ele está interessado em energia solar, vão aparecer diversos anúncios para ele por dia sobre energia solar, por exemplo. E aqui a gente traz as soluções com IA, um agente de triagem que vai qualificar os leads de acordo com o processo da tua empresa, integração com algum calendário, CRM ou qualquer outro programa para fazer o agendamento automático, envio de lembretes para a equipe e também, como eu já falei, o CRM sendo atualizado em tempo real. E agora, pessoal, a gente tem aqui uma operação de marketing digital, como a gente já falou antes, que pode ser o nicho mais fácil de você entrar, porque as pessoas já conhecem a solução, já sabem que elas têm o problema e dependendo da operação que você pegar aí, eles não vão se importar em te pagar até 5 dígitos aí por um projeto. Então, o problema é que ele está perdendo muito dinheiro, aqui vocês conseguem tocar forte no ponto do dinheiro, porque se você implementar um fluxo de recuperação de vendas e um agente de IA, por exemplo, que consigam recuperar apenas 3 vendas por dia, pessoal, ele já vai se pagar automaticamente no decorrer do tempo, dependendo do ticket do produto dessa venda. Então, está perdendo dinheiro porque o time não consegue acompanhar todos os eventos do checkout, follow-ups e dúvidas dos leads. E o impacto financeiro está diretamente aqui no cerne da operação, que seria cada boleto perdido, carrinho abandonado ou lead ignorado, é dinheiro jogado fora. Dificuldade em escalar também, sem equipe ou sem ter uma equipe grande, porque dependendo da quantidade de tráfego que você gere, você vai ter que ter uma equipe enorme para responder dúvidas ou para falar no WhatsApp. E aqui você pode vender um combo de automações, como a gente falou antes, que seria o disparo de mensagens com a recuperação de vendas, um follow-up para múltiplos canais, WhatsApp, e-mail e agente de IA para deixar o suporte e as vendas da operação rodando 24 horas por dia, 7 dias da semana. E sempre, pessoal, tentem agregar valor no serviço de vocês, seja dando um fluxo como de recuperação de vendas que é muito tranquilo de fazer de bônus ou integrando os agentes de IA com o Chatwood, que permite para a pessoa que está contratando você ter acesso completo ali ao WhatsApp, cadastrar os vendedores e o time dele ali e ver todas as conversas em tempo real. E agora a gente vai para a parte de criar a comunicação. Então a gente já definiu o nicho que a gente vai querer seguir, a gente já validou esse nicho e agora a gente vai começar a criar uma comunicação efetiva, começar a criar os processos de fato que você vai seguir para tentar prospectar e atrair os clientes da melhor forma possível. E para fazer isso, você vai analisar aí o teu brainstorm, vai ver as dores mais latentes nesse nicho e você vai alinhar a tua comunicação para informar o lead da tua solução de uma forma direta e personalizada. Então, a comunicação ela deve estar alinhada com as dores ou os problemas do teu prospect, do nicho que você está atuando. E aqui, pessoal, vocês vão começar a reparar, principalmente quando vocês forem fazer as primeiras calls de diagnóstico ou de proposta, se o cliente vê que você está descrevendo exatamente o que ele vive, o que ele passa, o que ele sofre no dia a dia, ele vai escutar com mais atenção o que você tem a oferecer e a chance de converter lá no final na proposta é muito maior. Então, quanto mais específica for a comunicação de vocês, mais o cliente sente que você, que a tua empresa, que o teu negócio, que o teu agente de IA é a solução ideal para ele.
E aqui tudo é teste, pessoal. Vocês vão ter que ir adaptando e otimizando isso aqui de acordo com a quantidade de negociações que vocês forem fazer. Então vocês vão criar alguns modelos, alguns exemplos de mensagens para fazer uma prospecção de leads frios ou fazer uma cold call, por exemplo, que dependendo do tipo de negócio, hoje em dia ainda é necessário você fazer uma cold call, que seria uma ligação fria para aquele contato. Ou a primeira mensagem ali no WhatsApp. Então sempre tente ser o mais direto possível e também deixar o mais personalizado, o mais específico possível, de acordo com a realidade do cliente que você está prospectando. E aqui, pessoal, a especificidade faz bastante diferença. Então, você pagaria mais caro por um clínico geral ou por um especialista que resolve exatamente o que você sente. Então, se vocês conseguirem se conectar com o lead, com o prospect de vocês, deixar ele sabendo que vocês entendem as dores dele e estão ali para ajudar, é muito mais fácil de você fechar o projeto depois. E isso, essa especificidade na comunicação, ela ser pensada para o teu lead, para o teu prospect, faz o cliente parar de pesquisar e começar a confiar na tua solução. Então aqui tem uma dica para você listar todos os problemas e dores do nicho ou do cliente ideal e depois listar lado a lado as suas soluções para você comparar se o que você oferece pode resolver os problemas do teu cliente. E aqui, pessoal, eu coloquei também para vocês usarem a IA para ajudar vocês. E sempre que vocês forem falar com a IA também, sempre sejam específicos. Se você explicar detalhadamente o que você quer, você pode gastar 1 ou 2 minutinhos ali escrevendo um prompt, ele vai te dar uma resposta muito melhor do que se você só pedir de uma maneira genérica. Então aqui tem uma escadinha, uma lista basicamente dos problemas que são mais comuns e dos que são mais fáceis de você tocar na dor do cliente, que são o tempo, as vendas, o atendimento e no comercial. No tempo, então, quantas horas você consegue liberar da equipe por semana, nas vendas, quanto você consegue, quantos por cento você consegue aumentar o lucro, ou quantas vendas a mais você pode trazer por dia, ou qual que é o ROI que você consegue aumentar no faturamento final da empresa, seja no mês ou seja no ano. Na parte do atendimento, os agentes de IA para responder as dúvidas em tempo real, para também não deixar ninguém sem resposta, para ter um negócio da pessoa funcionando 24 horas por dia, que daí já entra aqui o tempo, 7 dias da semana, consequentemente vai trazer mais vendas, mais lucro e assim por diante. E também na área comercial, que seria para ter uma secretária ali sempre ativa, sempre alto astral, porque os agentes de IA, eles não dormem, não cansam, não tem dia ruim, só se cair o servidor, daí não tem o que fazer, pessoal. E aqui a gente tem alguns exemplos de mensagem. Então você provavelmente vai personalizar com o nome, aqui tem um enredo em português, pessoal, mas não vamos se ater a isso, e depois você vai personalizar a mensagem da maneira mais específica possível. Então aqui a gente tem um exemplo com clínica, aqui a gente tem um exemplo com imobiliária e aqui a gente tem um exemplo com comercial, que é um pouco mais genérico, dava para ser bem mais específico. E depois de tudo isso, de definir o nicho, de validar o nicho, de criar a comunicação, a gente vai testar, vai botar isso para jogo e vamos fazendo as otimizações e os upgrades com o passar do tempo. Então, você tem que ter em vista alguns pontos e métricas de atenção, que seria a abordagem, você vai fazer testes com abordagens diferentes, que vai ser a primeira mensagem, os canais de distribuição, pessoal, também são importantes. Então, você vai ver se o teu nicho ou o teu lead ideal, ele está mais presente no Facebook, ele está mais presente no Instagram, ele está mais presente no LinkedIn e assim por diante. Na parte do pitch de valor, você vai analisar todas as conversas que você teve e vai reforçar, deixar mais específica a tua comunicação naquelas mensagens ou naqueles resultados que geraram mais reação do teu lead. E também você vai testando o timing, testar diferentes horários e dias da semana para fazer essa prospecção. E algumas métricas que importam, pessoal. Então, taxa de resposta. Quantas mensagens você enviou versus quantas mensagens daquelas foram respondidas. Aqui você começa a fazer, vocês podem fazer uma tabelinha ou simplesmente definir no olho. Então você criou 3 tipos de conversas de abordagem, 3 mensagens de abordagens como essa daqui. E você enviou para 10 clientes, ou seja, você enviou 30 mensagens. Porém, você vai pegar as 10 do tipo 1 e vai ver quantas pessoas responderam. Aí você vai ter a taxa de resposta, taxa de agendamento e taxa de fechamento. São algumas métricas que vocês têm que estar atentos aí. Então você conseguiu marcar 10 reuniões de diagnóstico, foi para 5 propostas e fechou 2 projetos. Aqui você vai ter a tua taxa de fechamento. E daí você vai analisando o teu funil, o que você conversou, como você conduziu aquela call de diagnóstico ou a call de proposta e vai chegando na forma ideal para o teu negócio, para o teu nicho e para a tua empresa. Tem algumas coisas que são comuns em todos os tipos de negócio. Eu estou preparando também uma sequência de materiais para ajudar vocês na construção e na criação de um negócio de fato. E também quero trazer um contador para fazer uma call aí com vocês, pessoal. E agora a gente vai para a parte de upgrades. E aqui, depois de fazer todas aquelas análises, você pode até ter fechado alguns clientes, é hora de você começar a profissionalizar, definir processos, utilizar os dados que você já tem e começar a ganhar com o cliente.
E lembra que a gente falou lá do 80/20, da identidade visual e tudo mais? É só agora que você precisa se preocupar em criar uma identidade visual, páginas, landing page e afim, estruturar um funil com os dados coletados. Então você vai pegar aqui a análise que você fez da otimização e upgrade, vai começar a construir o funil ideal. E também você pode ir automatizando as partes do negócio, contratando gente caso necessário, caso você precise de um gestor ou queira contratar um closer e fazer os treinamentos. Depois você vai começar a definir os processos, na verdade esses dois aqui podem andar juntos, porque você já vai ter definido e documentado alguns processos de como fazer e o que fazer para ter melhores resultados, seja na hora de abordar o cliente, na hora de marcar uma reunião ou na hora de fazer a reunião de diagnóstico, que a gente já vai falar sobre a call de diagnóstico e a call de proposta, que elas podem ser feitas tanto separadas quanto juntas, vai depender do nível de consciência e também do desenrolar da conversa ali com o teu lead. Você vai começar também a utilizar os dados que você tem, que vai ser novamente aquela análise, você vai ver qual tipo de abordagem está funcionando melhor, qual tipo de linguagem que o teu cliente usa, seria o efeito espelho, e começa a ter resultados mensuráveis para utilizar nas próximas abordagens para te ajudar. E também você pode ganhar com o cliente, porque depois de conversar com várias pessoas do nicho, você vai ter uma expertise a mais. Você vai saber identificar alguns pontos de melhora no teu setup, fazer upgrades no agente, ou até mesmo implementar fluxos acessórios para você ganhar mais com o cliente que você já tem, caso você cobre mensalidade ou não. Aqui, independentemente de cobrar mensalidade ou não, você pode ir adicionando, fazer uma automação blocada, digamos assim. Então você criou um agendear lá para uma serralheria, mas eles precisam automatizar uma outra parte do processo deles, seja a emissão de nota fiscal ou qualquer outra coisa, pessoal. Vocês vão poder coletar muitos dados aí nas reuniões e nas conversas que vocês vão ter com os clientes do nicho específico de vocês. E uma coisa importante na hora de fazer a prospecção, a call de diagnóstico e a proposta é dominar o assunto. Então você tem que conhecer a sua solução, saber o que a sua solução faz, conhecer o mercado que você está atuando. Então, se você vai trabalhar com clínicas, se você vai trabalhar com negócios locais ou se você vai trabalhar com infoprodutores, você tem que conhecer minimamente o mercado para você se dar bem na hora da comunicação, sejam jargões da área, siglas e assim por diante. E criar uma proposta única de valor, que seria mostrar de uma maneira mais clara como e por que o teu produto, a tua solução se destaca das demais. E aqui, pessoal, mais uma vez, tem coisas que vocês só vão percebendo e se tocando conforme vocês forem entrando no jogo e fazendo reuniões, fazendo calls e assim por diante. A autoridade técnica e a clareza na explicação, você conseguir falar com o teu cliente de uma maneira que ele entenda, pode ser decisivo na hora de fechar mais projetos. Aqui tem um dado que eu falei para vocês que vocês podem pesquisar e se ancorarem para fazer as propostas de vocês, até mesmo para usar nas reuniões, que 67% dos leads afirmam que abandonam uma conversa quando sentem que o vendedor não entende a própria solução. É uma pesquisa lá do HubSpot. Então agora a gente vai passar aqui por esses 3 pontos. O primeiro deles é conhecer a sua solução por dentro e por fora. Então algumas perguntas que você deve saber responder são quais problemas ela resolve de forma clara, mensurável e rápida. Então quantos leads ela consegue atender, se ela vai atender sempre do mesmo jeito e assim por diante. Quais os benefícios diretos que você pode prometer com segurança? Então, 26% mais agendamentos, ou menos 80% no tempo de resposta, ou resposta 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem parar. Outra pergunta que costuma ser recorrente. Então, quais são as limitações técnicas ou operacionais que precisam ser bem posicionadas? Então, você tem que avisar o teu cliente o que pode acontecer e como ele pode resolver, caso isso aconteça, se ele consiga resolver por conta própria. E qual que é o diferencial que você tem, que a tua solução tem, das soluções genéricas, robôs de atendimento, ou até mesmo de um concorrente aí da tua cidade, ou que roda anúncios para o mesmo lugar que você roda. E aqui tem mais uma pesquisa da Salesforce que diz que operações com agentes de IA bem treinados têm uma taxa de conversão em até 21% maior quando comparada aos funis tradicionais sem personalização, que seria a diferença de um agente de IA para aqueles chatbots convencionais, genéricos e burros na maioria das vezes. Conhecer o mercado do seu cliente, isso gera mais conexão e confiança, o efeito espelho que a gente falou antes. Então, antes de prospectar qualquer empresa, você deve pesquisar quais são os gargalos operacionais clássicos do setor. Se você tiver uma expertise anterior ou conhecer alguém que atue no setor, você já pode sanar muitas dessas dúvidas aqui e adquirir bastante conhecimento com essas pessoas. Então, o que está mudando com a entrada da IA ou automação nesse setor?
como os concorrentes dele estão se adaptando a essa nova era da IA. Então, será que o concorrente dele mais próximo já está utilizando IA? E se esse concorrente já está utilizando IA, por que você não pode utilizar isso na hora de fazer a negociação, de fazer a proposta ou da call de diagnóstico? E isso pode despertar uma vontade maior nele, porque talvez ele não queira ficar para trás, de certa forma, do concorrente. E também analisar que tipo de linguagem essas empresas utilizam no site, nas redes sociais, nas campanhas, como é a comunicação deles com o público e com o cliente deles. A partir disso, você consegue entender e chegar para as reuniões, para as calls e até mesmo para montar ali a tua estrutura de comunicação de uma maneira mais assertiva. Aqui tem outra pesquisa, se vocês quiserem, vocês param aí e dão uma olhada, mas seria do nicho imobiliário. E você deve usar os dados ao seu favor. Então, tudo que a gente viu anteriormente, a gente pode transformar em uma pergunta persuasiva. Então, hoje, quanto tempo tua equipe leva para responder um lead vindo do Zap Imóveis, por exemplo, para uma imobiliária? Ou quanto tempo sua secretária perde todos os dias só com mensagens repetitivas no WhatsApp, tipo horário de atendimento, quais serviços são prestados e assim por diante. Ou quanto tempo sua equipe gasta qualificando leads que poderiam ter sido qualificados com 3 perguntas automatizadas. Essas são algumas perguntas que você já toca direto na dor do teu cliente. Aqui a gente está trazendo especificidade com o Zap Imóveis, por exemplo. E vocês podem testar isso aqui fazendo da OLX ou do Facebook, do tráfego pago e assim por diante e coletando dados para tornar a tua comunicação de fato sempre mais assertiva. Então aqui a gente tem algumas estruturas para perguntas. Então hoje quantos X, que seria aqui você preencheria quantas vendas, quanto dinheiro, quanto tempo você perde, porque falta uma automação que eu vendo para você no teu negócio. Não dessa maneira exatamente, né, pessoal? Aqui vocês vão ter que dar uma enfeitadinha e deixar o negócio beautiful people. Mas aqui seria hoje quantas vendas você perde porque não tem um fluxo de recuperação de vendas com IA no teu carrinho. E assim por diante, pessoal. São só umas estruturas para vocês utilizarem de base, mas eu aposto que vocês vão construir frameworks aqui muito melhores com a especificidade do nicho de vocês. E criar uma proposta única de valor. Então você não precisa ser o único que faz, mas você deve ser o único que entrega daquela forma ou que gera aquele resultado. Então vocês vão ter que deixar claro para o cliente de vocês o porquê que a solução de vocês é diferente das demais do mercado. Você pode entregar a mesma coisa e um pouquinho a mais, ou a mesma coisa mais rápido, mais eficiente e assim por diante. Então o que você entrega que poucos entregam, como você resolve mais rápido, mais simples ou com mais ROI, com mais lucro, e tem algum número que pode provar isso. Você pode usar cases anteriores ou simplesmente utilizar dados de pesquisas e se basear, se apoiar neles na hora de criar a tua comunicação. Então aqui a gente tem um exemplo de proposta única de valor, que seria: ajudamos empresas a automatizar o atendimento com IA, economizando até 20 horas por mês da equipe e aumentando o volume de leads qualificados em até 32% sem precisar trocar nenhum sistema atual. Então essa aqui é uma proposta de valor forte, que a gente está atingindo algumas dores do cliente e está deixando claro aqui para ele que ele não precisa alterar nada na empresa dele ou no sistema dele, porque isso pode ser um ponto limitante na hora de você fechar um projeto. E o mais importante na hora de criar a PUV é ser claro e objetivo. Então a proposta única de valor, ela tem que responder a pergunta silenciosa do cliente, que seria: por que eu deveria te contratar e não o próximo da fila e não o do próximo anúncio? Então, se você não for claro sobre esse diferencial, sobre o que você entrega, o lead vai comparar por preço. E nesse jogo, talvez você perca, porque sempre vai ter gente que vai prestar o mesmo serviço, provavelmente não vai ser o mesmo, vai ser de uma qualidade inferior, mas pelo mesmo preço. E corre o risco, pessoal, de alguns desses clientes aí que você deixa de fechar te chamem no futuro para você solucionar o problema que a pessoa que cobrou mais barato ocasionou no negócio dele. Já aconteceu várias vezes comigo, mas eu não presto esse tipo de serviço, não mais, porque ajeitar problema dos outros às vezes é mais complicado do que fazer do zero. Então eu sempre opto pela implementação do zero de todo o projeto. E como que você vai gerar valor? Entregando ou sanando a dor que você prometeu lá na comunicação ou lá na proposta. Então você é um impacto direto que causa no negócio do cliente. E o valor normalmente é gerado quando o lucro aumenta e ou o custo diminui. Então você pode aumentar o lucro ou diminuir o custo, seja com redução de equipe, redução de tempo do pessoal e assim por diante. E como é que a gente faz para aumentar o lucro? Então você pode fechar mais vendas para o teu cliente com as tuas soluções, você pode agilizar o atendimento e responder mais rápido, ou reter clientes com melhor experiência de follow-up ou respostas automáticas. Então você pode criar um gráficozinho mostrando aqui para ele que no mês 1 ele fechou X vendas a mais do que no mês anterior,
devido à implementação do teu serviço. No mês 2 aumentou um pouquinho mais e assim por diante. Como reduzir os custos, que seriam horas de equipe com tarefas repetitivas, perda de leads por falta de follow-up ou atendimento e reuniões mal qualificadas que não viram vendas. Porque pode acontecer bastante, dependendo do teu processo ali de prospecção, você chegar com leads mal qualificados na hora da reunião e daí você vai só perder 40 minutos de tempo ali e não vai te levar a lugar nenhum. E aqui a gente tem alguns canais de prospecção que vocês podem utilizar para facilitar a vida de vocês. Então, o primeiro deles seriam parcerias estratégicas, seja com um amigo teu que tem uma agência ou um amigo teu que cuide de vários negócios, tem esse contato, seja um prestador de serviços ou qualquer outra coisa. Serviço por indicação, pessoal, a conversão é 4 vezes maior do que serviço para público frio, pessoas que não te conhecem ou que nunca ouviram falar de você. LinkedIn tem alta concentração de decisores, são aquelas pessoas que são chefes da empresa, digamos assim, e vão ter o poder de decisão de definir se elas querem contratar o teu serviço ou não. Google Ads ou Facebook Ads, porta a porta, e-mail ou contato frio e conteúdo estratégicos, que seria na base da construção de audiência, pessoal. Mas aqui pode ser o mais demorado. Se você tem dinheiro, faz anúncio aí que vai dar tudo certo. Se você fizer um anúncio nichado e específico para a tua solução, com certeza você vai receber vários leads aí gastando pouco nas ferramentas e plataformas de anúncio. E você também tem que estabelecer metas. Então você quer fechar 4 contratos até o final do mês. Quantos leads você tem que atingir? Ou pensando mais baixo no começo, você quer fechar um contrato até o final do mês. Então quantos leads você tem que atingir ou prospectar? Quantas reuniões você tem que fazer? Quantas propostas você tem que enviar para fazer uma venda. E tudo isso você vai medindo em porcentagem. Então aqui a gente tem 100% dos leads, 80% responderam à prospecção, desses 80% você marcou 40% das reuniões, enviou 20% das propostas e teve 10% das vendas. Então se aqui no final são 10% das vendas, quantos leads eu tenho que captar no começo do mês para mim chegar nessa uma venda que eu preciso por mês. E aqui, pessoal, é um jogo de construção de portfólio, digamos assim, porque se você fechar um projeto por mês e fechar com um contrato anual, por exemplo, no mês 12 você vai estar ganhando recorrência de 12 outros projetos. Então vai se tornando uma bola de neve de certa forma. E se você prestar um serviço de excelência nesse 1 ano do contrato ou 6 meses do contrato, provavelmente o cliente vai renovar o contrato contigo, porque ele vai estar colhendo os benefícios assim como você. E agora aqui a gente tem algumas metas de fechamento. E aqui também vai entrar a parte dos setups, que a gente vai falar depois. Você pode fazer só a implementação do setup sem cobrar a recorrência, por isso que eu deixei aqui sem a recorrência. A gente está contando aqui esse faturamento sem as recorrências, que podem trazer muito mais previsibilidade se você tiver uma recorrência. Então aqui a gente só está contando os setups. Então se você fechar 4 setups, que seriam só a implementação daquele projeto, você já teria um faturamento de 20k, com 7 projetos somente o setup 35 e com 10 projetos 50. Claro, isso baseando no valor de setup a 5 mil. E como melhorar, você vai fazendo testes e aprimorando, pessoal. Sempre que você estiver trabalhando com um nicho específico, uma solução que você aplica ou modifica em um cliente provavelmente vai servir para vários outros clientes, porque as necessidades, as dores e assim por diante costumam ser semelhantes dentro do mesmo nicho. E aqui, pessoal, entra a parte da bola de neve que eu falei para vocês, que é a questão da recorrência. Ela pode se tornar uma boa fonte de renda, trazendo previsibilidade para o teu negócio. Então, se você tem sempre 10 projetos ativos com uma recorrência de R$2.000 por mês, todos os meses você pode contar com 20 mil, seja para equipe, seja para investimento em equipamento, seja para mídia e assim por diante. Então aqui a gente vai utilizar a lógica de 4 fechamentos por mês, um por semana com setup de 5 mil e a recorrência mensal de 1.000, considerando aqui um contrato de 6 meses. Então no primeiro mês a gente só ia ter os 20 mil da implementação do setup, no segundo mês a gente teria mais 20 mil da implementação e mais 4 mil da recorrência daqueles 4 setups, que seria o total de 24 mil. E assim por diante. No terceiro mês a gente teria 20 mil mais 8 mil de recorrência, porque junta do mês 2 e do mês 3. E lá no mês 5 a gente já iria ter 16 mil de recorrência, quase empatando aqui com a implementação do setup dos 4 projetos que a gente está fechando por mês. E lá no sexto mês ia se igualar. Então, pessoal, se vocês continuassem fechando 4 projetos por mês durante um ano, no final do mês vocês iam ter 40 mil no bolso só de recorrência por mês. Então, essa aqui é a mágica da IA, pessoal, mas não existe mágica, é muito trabalho duro. A gente está na parte da prospecção aqui e ou vocês amam ou vocês odeiam, mas talvez, se vocês amam, vocês passem a odiar no decorrer do tempo. E aqui, pessoal, tem a parte da definição da estrutura, que é o que eu falei anteriormente. Então, como que você vai oferecer esse serviço? Você vai vender apenas o setup, ou seja, aquela empresa vai te contratar
para fazer a criação e a implementação na estrutura deles, ou você cria a estrutura junto com a implementação do setup, mas você vai vender apenas o setup para a empresa e depois ela se vira com a recorrência, com a recarga de créditos API e assim por diante. Então você cria e implementa todos os fluxos necessários para o cliente e ele se responsabiliza pela manutenção. E todas elas têm o seu pró e contra, pessoal. Nada na vida é um moranguinho. Então aqui você vai ter menos preocupação, porque você não vai ter cliente te incomodando 10 horas da noite porque parou de funcionar alguma coisa. Isso pode acontecer, como isso pode não acontecer, mas você vai ter uma busca por novos clientes infinita. Você não vai ter a previsibilidade que você teria aqui com as recorrências. Então você sempre vai ter que estar buscando novos clientes para fechar novos projetos. Porém, aqui se você fechar uma estrutura enxuta de 10, 20 clientes, você pode manter aqueles clientes e só ir buscar mais clientes caso você queira expandir a tua operação ou caso algum contrato antigo seja encerrado. Depois a gente tem o setup mais recorrência 1, que você vai criar e manter todo o background da estrutura e ficar responsável por todos os serviços. Porém, você deve cobrar menos na implementação aqui nesse caso. Isso aqui não é uma regra, pessoal, mas eu gosto de oferecer pelo menos duas opções para o cliente. Então, se ele quer apenas o setup, é X valor. Se ele quer o setup mais a recorrência, eu tiro um pouquinho aqui na implementação para ser mais barato que só esse aqui e eu vou ganhar, consequentemente, com aquele cliente no LTV dele, no Lifetime Value, ou seja, no quanto de dinheiro ele vai me pagar na vida útil dele como cliente. E aqui a gente vai ganhar mais dinheiro em recorrência, que vai ter uma previsão de receita, porém tem uma maior responsabilidade, porque você vai ficar responsável por tudo. Toda a operação do cliente é você que vai ficar responsável, seja crédito API, o funcionamento da VPS, caso seja instalado na VPS e assim por diante. E tem o setup mais recorrência 2, que você cria e mantém parte da estrutura, somente as ferramentas, que seriam somente a VPS, e se exime da parte da responsabilidade. Você pode cobrar mais na implementação, porém você vai ter que cobrar menos na recorrência. Quando tem gente que cobra R$1.500, R$2.000, R$2.500, R$3.000 de recorrência, dependendo do tamanho e da estrutura do agente de A que você está disponibilizando, aqui você vai cobrar 500, 1.000, 1.500 aí no máximo, porque você vai ter a responsabilidade dividida e não faria tanto sentido para o cliente te pagar tanto com ele tendo responsabilidades também. Beleza, pessoal? E depois você vai padronizando e reutilizando. Por isso que eu falei que é importante vocês definirem um nicho no começo. Então, até o 5º ou 10º projeto de vocês, façam sempre do mesmo nicho, busquem clientes parecidos, que você vai sempre padronizando e reutilizando aquele fluxo. Você vai organizar os seus templates de uma maneira modular. Então, você vai ter o agente de A lá, que vai ser o agente de A genérico, e você vai ter as funcionalidades. Por exemplo, vai ter agendamento com MCP mais atendimento humano. Então, vai ter o Workflow 1, que ele vai ser o agente de A, o Workflow 2 vai ser o MCP Server e o Workflow 3 vai travar o atendimento humano. Dessa maneira, você consegue utilizar cada workflow de maneira modular e também diferenciar isso daqui na hora da proposta, que você pode fazer, o nosso serviço conta com 3 ou 5 fluxos, o agente de A faz tal coisa, esse faz tal coisa. Se você quiser adquirir apenas parte da estrutura, a gente também tem o plano separado só com o agente de A e com o MCP Server. Isso daqui dá margem para vocês fazerem a negociação. E vocês têm que ter tudo salvo e organizado também, principalmente com o backup, pessoal. Então, o nome do fluxo, o resultado gerado, duração média do projeto e o material de apresentação daquele fluxo, daquele nicho e assim por diante. Dependendo do tipo que vocês forem fazer a reunião de diagnóstico, vocês vão ter um material ali específico, ou se não, vocês podem só ir conversando mesmo. Hoje em dia está bem mais tranquila essa questão. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre a call inicial. Pessoal, antes da gente começar aqui, eu ia deixar para falar depois, mas já vou falar agora, antes da gente começar. Essa call inicial seria a call de diagnóstico e depois a gente teria uma segunda call para fazer a proposta de fato para o cliente, que é onde você vai criar um documento, uma apresentação com especificidade para o negócio do cliente, seja utilizando a logo dele ou conteúdos e assuntos que vocês falaram durante a reunião de diagnóstico. Porém, dependendo da conversa anterior que você tiver com o teu lead, dependendo de como for a negociação, ali você pode fazer a call inicial, que é a de diagnóstico, junto com a proposta na mesma call, dependendo do tipo de projeto. Às vezes costuma converter mais assim, porque você vai chegar no final da reunião ali e você vai falar, então, Germano, aqui a gente tem o nosso serviço, a proposta é essa, e você já vai tentar fechar o projeto ali direto na call para não dar tempo para o cara pensar, para não deixar ele fugir de ti. Mas para isso você tem que ter tudo organizado, padronizado, para você conseguir fazer isso em uma call só.
Então, a call inicial, a gente vai começar definindo alguns objetivos aqui principais e opcionais para a call de diagnóstico, que seria a call inicial, que vai ser o primeiro contato de fato que você vai ter com o teu lead ou prospect. Então, como objetivos principais, vocês vão identificar as dores ou gargalos daquela empresa, negócio, setor, nicho específico, entender o contexto atual da operação do teu lead ou prospect. Você pode aproveitar para mapear os processos e o público-alvo. Depois eu vou dar algumas dicas de IA para vocês utilizarem nas reuniões, que elas vão fazer tanto a transcrição, como elas podem fazer resumos com IA para vocês do que foi falado, das atividades, das tarefas de cada parte ali da reunião, para vocês continuarem com o processo de vendas. Também tentar identificar a visão de futuro e as oportunidades de impacto que você pode trazer para aquela empresa e também a visão de futuro dele sobre o negócio e sobre como vai ser o andamento da empresa dele no futuro distante e não tão distante, e fazer um encerramento estratégico visando os próximos passos, que seria a proposta no caso de você optar pela reunião, pela call de diagnóstico e depois pela call de propostas separadas. E aqui a gente também tem dois objetivos opcionais, que não deixam de ser importantes também, dependendo o tipo de serviço que você vai disponibilizar, identificar aqui os processos internos e as integrações que a empresa ou o sistema da empresa utilizam pode ser fundamental, e também identificar se a pessoa que está falando contigo é a tomadora de decisões e a que detém o orçamento necessário para o projeto. Então, como é que a gente vai fazer para identificar as dores ou gargalos? Você tem que transformar o problema em um impacto mensurável, como a gente já falou anteriormente, pessoal. Então, você tem ideia de quantos leads deixam de ser atendidos ou esfriam por falta de retorno no WhatsApp? São perguntas que você vai fazer para ele no decorrer da call de diagnóstico. Depois eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho sobre como eu gosto de iniciar todas as calls de diagnóstico, que eu acho que seja o melhor jeito, a melhor maneira de você iniciar uma call nesse nicho. Então, quanto vale em média cada venda perdida? Se é um produto high ticket, se é um produto low ticket, se faz sentido a tua solução para aquela empresa. Depois você já pode fazer algumas perguntas mais diretas. Então, se a equipe do prospect economizasse 2 ou 3 horas por dia, o que isso impactaria na produtividade ou nas vendas ou no faturamento da empresa? E se o cliente tivesse um atendimento 24 horas por dia, quantas oportunidades extras você acredita que ele poderia ter por mês ou quantos negócios ele poderia fechar por mês? Porque a gente tem um ponto de atenção que seria a gente fazer o empresário quantificar a perda ou saber metrificar os ganhos que ele vai ter. Isso cria urgência e justifica o investimento no teu produto ou serviço. Depois a gente vai aqui para o contexto atual da operação. Então você vai entender como o negócio dele funciona hoje e como ou onde a IA pode impactar imediatamente no negócio. Então, como funciona o atendimento pelo WhatsApp, se é um SDR, se é uma conversa de dúvida seu cliente, se é mais para suporte, se é mais para agendamento, quantas pessoas na equipe atendem ou respondem os clientes ou leads, se usa algum sistema, CRM, planilha, que você possa utilizar para conectar com os agentes para trazer uma maior integração para o negócio dele, quantas mensagens ou conversas em média o negócio recebe por dia ou semana, quanto tempo demora a conversa desde que o lead frio chega ali no WhatsApp até ele tomar alguma decisão, seja marcar uma call, comprar um produto ou esclarecer todas as dúvidas e deixar o lead pronto ali para o atendimento humano seguir para as próximas etapas. E você sente que alguma oportunidade de venda se perde por falta de resposta ou demora, aqui, se a pessoa trabalha com vendas no WhatsApp ou agendamentos no WhatsApp, com certeza ela vai ter esse gap aqui. E nessa parte é que você vai entendendo aqui esse ponto de atenção, que seria descobrir o nível de maturidade digital desse negócio e também o ponto de atrito principal, se é o volume de atendimento, o tempo, a desorganização ou até mesmo a falta dos processos. Depois a gente vai mapear os processos e o público-alvo, então você vai identificar quais seriam as funções que a tua IA iria atuar naquele negócio primeiro. Então, quando um lead entra, o que acontece até a venda ser concluída? Você tem alguma etapa que precisa de aprovação humana? Onde ficam armazenados os dados dos clientes hoje? Aqui já vem a parte das integrações. Se existe algum processo manual, repetitivo, que vocês gostariam de eliminar, a maioria das vezes vai ser na questão do atendimento ou pré-atendimento. E aqui você tem que tentar identificar o máximo de pontos com ineficiência no mercado do teu prospect, porque tudo isso aqui é munição que você vai carregando depois para mandar para ele na parte da proposta. Aqui a gente também tem um ponto de atenção,
identificar pontos de automação possíveis e riscos de quebra de processo. Então, se o lead não tem CRM, por exemplo, você pode instruir ele a criar um banco de dados ou a passar tudo para uma planilha para ficar mais fácil dele identificar e conseguir mensurar também o que tu está fazendo pelo negócio dele. E depois você vai ver a visão de futuro e as oportunidades de impacto, que você vai entender o que o cliente quer alcançar, o que ele quer conquistar com o teu serviço e não só o que ele quer resolver de fato. Então, qual é o objetivo principal com a automação? Aumentar vendas, melhorar o suporte, reduzir o custo com a equipe ou reduzir as horas da equipe em serviços inúteis de certa forma. E se você pudesse automatizar apenas uma parte do seu processo hoje, qual seria? Aqui você vai reparar que com a resposta dessa pergunta você vai saber qual que é o principal gargalo na operação dele, a principal dor do negócio dele. Seguindo, você imagina o WhatsApp como canal de vendas ativo, prospecção ou mais como um atendimento ou suporte? Aqui também tudo isso, pessoal, como eu já falei, é munição para vocês utilizarem no decorrer dessa call de diagnóstico ou até mesmo na hora de montar a proposta e de se organizar para a reunião de proposta. E aqui a gente pede da integração, então se ele tem CRM, se ele quer que integre com alguma plataforma de pagamento e assim por diante. Então aqui você vai usar para identificar pontos de automação e agora vamos seguir aqui para o encerramento estratégico, que você vai deixar claro para o cliente a percepção de valor que ele vai ter com a tua solução, com o serviço que você está prestando. Então aqui tem um modelinho básico, mas isso daqui tudo vocês vão ir otimizando de acordo com dados passados. Então você vai falar, perfeito, com base em tudo que você compartilhou, eu já consigo desenhar um fluxo personalizado, mostrando onde o agente de A atuaria e o impacto direto em vendas e produtividade. Aqui, claro, vocês vão deixar bem mais específico para o nicho que vocês estão atingindo e para o teu cliente ideal ali, para o teu cliente alvo, que é a pessoa que você está falando ali na call inicial. E daí você já vai deixar o gancho aberto para a call de proposta, utilizando aqui aquele método das duas calls. Se vocês optarem por uma call só, vocês já vão ter os setups, o valor e tudo descrito ali do que faz, o que não faz e provavelmente vocês já vão ter explicado para o cliente de vocês. E aqui tem uma dica ou um ponto de atenção, como vocês preferirem chamar, para você nunca finalizar com uma proposta ou uma mensagem genérica. Sempre deixar o cliente curioso com alguma coisa. Então, o que é esse fluxo, esse diagrama personalizado que ele vai me apresentar depois? Se ele ficar com uma pulguinha atrás da orelha, ele provavelmente já vai vir para a call de proposta, mais consciente que ele pode fechar esse projeto contigo na próxima call. E aqui a gente tem uma sugestão de roteiro / estrutura para a call inicial, para a call de diagnóstico. Aqui, pessoal, o tempo é muito variado, pode ser de 30 a 40 minutos, dependendo também do tipo e da quantidade de contato que você teve com o lead antes dessa call aqui, ela pode durar até menos, mas se fosse para seguir uma receitinha de bolo apenas como sugestão e não como recomendação, como eu estou falando aqui, se você precisar alterar a ordem, adicionar ou remover etapas, sinta-se à vontade. E é aqui que vocês vão ir criando jogo de cintura, que vocês vão ver que vão ter momentos em uma call ou em uma reunião que vocês vão estar ali apertados e vocês vão ter que utilizar a experiência de vocês, o jogo de cintura, para não deixar isso acontecer. E depois que aconteceu uma vez, nunca mais acontece de novo. Se você tem um gap que você precisa melhorar, você vai melhorar para a próxima reunião e vai sempre estar cada vez mais preparado. Então seriam 5 minutos para abertura, saudação e conexão, que você vai falar, explicar um pouco da tua empresa, do teu trabalho, do teu agente, do teu serviço. Depois você vai passar a bola para o cliente. Você vai pedir para ele falar do negócio dele ali. E nisso, nessa conversa, fazendo algumas daquelas perguntas ali, vocês podem fazer um script de perguntas a seguir, mas não precisa seguir exatamente o mesmo roteiro sempre. Você vai identificando as dores e gargalos. Junto com isso, você vai fazer o mapeamento dos processos e do público-alvo e identificar quais são as visões de futuro e as possíveis oportunidades de impacto que você pode ter com aquele cliente. E depois você vai fazer o fechamento, deixando uma dúvida, uma pulguinha atrás da orelha dele ali para a próxima reunião, que vai ser, de fato, a reunião de proposta. Então agora a gente vai ter explicando um pouquinho sobre cada parte, que seria a abertura. Aqui você vai ter que buscar informações relevantes sobre a empresa do seu prospect, então você vai ter que saber o que eles fazem, o que eles não fazem. Sempre é bom dar uma estudadinha, pessoal. Quanto mais vocês souberem sobre o negócio da pessoa que vocês estão conversando, mais confiança ela vai criar em você e mais fácil vai ser de você vender alguma coisa de fato para aquela pessoa. E aqui eu coloquei um adendo que, caso você sinta confiança, dá para fazer a proposta na call de diagnóstico. E caso você opte por fazer isso, você pode conferir no início da call se o ou os responsáveis pelas tomadas de decisão da empresa vão estar presentes ali na call. E aqui você deve demonstrar expertise na área ou setor de atuação
para criar uma conexão com essa empresa que você está prospectando. Aqui você não precisa ter pressa de vender. E no começo você pode deixar claro que essa é uma reunião consultiva e gratuita, que não precisa fechar nada nessa reunião em tese, e você não vai querer vender nada para ele ali. Depois você vai identificar as dores ou gargalos, que aqui você já vai ter algumas informações e você vai começar a fazer as perguntas mais direcionadas, para identificar se o gargalo é nas vendas, é no tempo, é na produtividade e assim por diante. Agora a gente tem um pouquinho sobre as dores do negócio, que tipo de dores elas podem ser. Então, o foco aqui é você revelar os pontos críticos de perda, desperdício ou de atrito na operação atual do teu prospect. Então, são dores operacionais que estão dentro da operação dele, dores financeiras, essa aqui e a de tempo costumam ser as mais fortes. Então, você tem que trazer o empresário para a realidade do prejuízo, em números se possível, e trazer valores concretos. Então, hoje você está tendo R$ 5.000 de prejuízo por clientes perdidos, por exemplo, de uma imobiliária. Você está deixando de ganhar 5 dígitos por mês por causa de uma resposta no WhatsApp. Dores estratégicas. Aqui você pode atacar a falta de previsibilidade e a dependência humana de alguns projetos. E aqui você traz a fundação de que o problema não é estrutural, é só operacional. Depois tem as dores emocionais, que o empresário vai estar comprando um alívio, seria aqui a redução de time ou a melhora da equipe implementando uma IA, seria basicamente o ganho de tempo, e também as dores na experiência do cliente, que seriam queixas, perda de confiança, falta de padronização. Então, se você tiver um suporte lá e o suporte não funciona ou não responde, provavelmente o teu cliente vai estar infeliz ou insatisfeito. E aqui vocês vão fazer o mapeamento dos processos e do público-alvo. E por que isso é importante? Porque às vezes você está querendo vender a galinha para o cara, mas ele está precisando do ovo. Então, se você conseguir mapear isso aqui dentro da call, depois você pode fazer uma proposta muito mais assertiva. E aqui é bom você perguntar, entender o processo, o caminho que o lead percorre desde o anúncio ou desde a primeira mensagem até o fechamento da venda, o agendamento da reunião e assim por diante. E também aqui nessa etapa você pode coletar informações relevantes sobre o perfil do cliente ou da empresa, o tom que ele quer utilizar nos agentes, como é essa linguagem, essa conversa é mais formal, ela é mais informal e assim por diante. E também as visões e oportunidades de impacto. Então você tem que identificar o que o empresário realmente quer conquistar, se ele quer crescimento, se ele quer eficiência, se ele quer mais liberdade por não ter que responder simplesmente as pessoas no WhatsApp, e depois alinhar a proposta de acordo com isso. Então, onde você quer que o seu negócio esteja daqui 3 ou 6 meses? E hoje o objetivo é vender mais, atender melhor ou economizar tempo da equipe? Com essas duas perguntas aqui, sempre você já consegue ter uma base da visão e das oportunidades de impacto daquela empresa e do teu prospect. E também você tem que ficar atento para algumas respostas emocionais, tipo, quero parar de apagar incêndio no WhatsApp, quero vender dormindo, não quero ter que estar respondendo o cliente 10 da noite, e assim por diante podem indicar para você um ganho desejado. Aqui é bom você evitar discutir metas técnicas antes de entender diretamente as motivações humanas ali do empresário e da equipe. Então, se você conseguir fazer o empresário visualizar um futuro melhor com um agente de IA, ele deixa de ser um custo e vai virar um veículo de realização ali. Vai ser muito mais fácil de você vender a solução para ele, se ele não visualizar aquilo como um custo, como um gasto, e sim como uma oportunidade. E aqui tem algumas perguntas chaves para você fazer para identificar esses gargalos, de certa forma, emocionais. Então, se você eliminasse hoje um atendente, o que isso liberaria para o seu negócio? Ou se você liberasse 20 horas da tua equipe por semana, como isso beneficiaria a tua empresa ou o teu negócio no final do mês ou no final do ano e assim por diante. E aqui você deve usar, no decorrer de toda a call e também lá na hora de montar a comunicação, alguns gatilhos de persuasão, pessoal. Isso aqui eu não vou passar muito por cima, vai estar aí no slide. E se vocês procurarem conteúdo relevante sobre isso, tem vários conteúdos bons na internet. Tem alguns livros também, tem o Gustavo Ferreira, se não me engano, que ele tem um livro só sobre técnicas de persuasão, e eu aconselho vocês lerem e sempre estar se atualizando do assunto. Então teria a ancoragem, que você vai mostrar diretamente o custo ou perda que o cliente tem antes do preço ou da solução, e você também pode utilizar a ancoragem para mostrar os setups ali. Então só o setup vai ser 7.000 a implementação. Se ele contratar o setup com a recorrência, o setup vai sair por 4.500 ou 5.000, mas ele vai ter o custo ali da recorrência. E aqui a gente traz alguns exemplos. Então hoje vocês perdem cerca de R$ 3.000 por mês com leads não atendidos. O investimento na automação é menos da metade disso.
Aqui o gatilho da autoridade, então confiança, demonstrar domínio técnico e segurança na hora de fazer a abordagem do cliente. Aqui você pode trazer dados, fontes, usar vocabulário técnico estratégico, como eu falei para vocês antes, das siglas, as gírias do mercado e também conceitos mais complexos com a maior simplicidade possível. E o espelhamento, como eu falei para vocês, que é vocês utilizarem tanto a comunicação do cliente como aquele sentimento de entendimento que vocês devem gerar nele, para o cliente ver e reparar que vocês entendem as dores dele e entendem do negócio deles e também da solução. E aqui você pode fazer isso ou agindo com curiosidade, fazendo perguntas e fazendo o cliente se soltar e falar mais ali durante a call, ou transformar aquilo que ele falou em uma objeção. E em vez de argumentar, você vai mudar o ângulo da conversa. E agora vamos para o fechamento e os próximos passos dessa call inicial. Então você sempre deve deixar o cliente curioso, mas confiante na tua solução, no teu profissionalismo e no teu negócio, de certa forma, e garantir o próximo passo, seja agendando uma reunião ou fazendo diretamente a proposta. E você pode fazer o fechamento com uma frase parecida com essa. Claro que provavelmente vai ser bem mais dinâmico, porque você vai estar ali conversando com o teu cliente. E aqui a gente tem os principais pontos de atenção que costumam se repetir na maioria dos negócios. Então seria volume, equipe, tempo de resposta, dúvidas repetidas, CRM, orçamento e assim por diante. Então você sempre tem que estar prestando atenção nesses pontos de atenção aqui. Que o volume seria quantas mensagens por dia, a equipe quem responde e assim por diante. E juntamente com essa tabela aqui tem um insight estratégico para você utilizar, seja na call ou em alguma comunicação que você está fazendo com o teu cliente. Aqui tem algumas dicas de ouro, que seriam a primeira de como fazer o cliente vender a ideia para ele mesmo. Então, durante a conversa, você vai inserir perguntas que vão fazer o empresário refletir ou ter aquele estalo na mente, que ele vai começar a entender ou a pensar que ele precisa do teu produto, que ele precisa do teu serviço, que ele precisa do teu agente. Se você conseguir atingir isso aqui na conversa, ele provavelmente vai pensar que isso seria perfeito para o negócio dele. E para fazer isso, você pode fazer perguntas como: quantos clientes vocês perdem por demora no WhatsApp? Se o cliente recebesse uma resposta em segundos, isso mudaria a sua conversão? E se o agente pudesse marcar agendamentos e avisar o time automaticamente, que impacto isso traria para o seu negócio? Então, isso tudo aqui você vai ir construindo na tua cabeça, você pode ir anotando em algum lugar aí também durante a call, para você saber exatamente qual dor que você deve tocar do teu cliente na hora que você estiver fazendo ali a tua negociação e a call de diagnóstico. Então aqui a gente tem também um checklist da call inicial, que são os principais objetivos, que seria conhecer o cliente e iniciar um relacionamento com a empresa, compreender o modelo de negócio, a operação, a jornada do cliente, os processos, mapear todas as dores e gargalos reais daquela empresa, tentando sempre transformar cada problema desses em uma oportunidade de ganho que você possa mensurar e apresentar para o teu cliente posteriormente. Também apresentar cenários e possibilidades de aplicações da IA dentro da empresa, reforçar a sua autoridade e a confiança com exemplos práticos, cases, notícias, tudo o que vocês puderem utilizar para reforçar o que vocês estão falando ou o que vocês estão vendendo, usem, pessoal. E validar o interesse e o alinhamento estratégico, preparando o terreno para a call de fechamento ou até mesmo para a proposta na mesma call, caso vocês se sintam confortáveis. E aqui, como eu falei para vocês antes, tem algumas IAs que vocês podem utilizar para ajudar vocês. Tactic eu uso muito para transcrever todas as reuniões que eu faço, pessoal. Eu sempre tenho lá no Tactic um resumo que eu posso acessar a qualquer momento para ver o que foi falado ou o que foi acordado naquela reunião também, pessoal. Tem uma funcionalidade que é bem boa, que ele faz um resumo. Então você está fazendo ali uma call de alinhamento ou de fechamento e ele vai ver quais que são as etapas e as tarefas que cada pessoa da reunião ali deve cumprir. Então você está fazendo a implementação lá e a pessoa tem que criar uma chave API e te mandar, ou ela tem que te mandar um material para você poder fazer o prompt. Vai ter lá, vai sair do resumo da reunião, tudo isso detalhado, o que cada um tem que fazer, e você pode mandar para o teu cliente. Essa Apollo aqui é para geração de leads, o Databox é para geração de relatórios e o Fireflies é parecido aqui com o Tactic, que ele vai ser um auxiliar de reuniões. E aqui a gente tem um exemplo de diagnóstico, que seria da empresa XYZ aqui, que seria para o atendimento e vendas. Então eles fazem campanhas de Meta e Google Ads que atraem 500 leads por mês. Então os leads são recebidos e organizados por categoria. Aqui a gente está fazendo um fluxograma básico que vocês podem criar para apresentar para o prospect de vocês. Desses leads recebidos e categorizados, 300 leads são para atendimento e 120 leads são para vendas. O que perdeu aqui foi o que eu contei como não resposta.
proposta. Dos leads de vendas, 10 leads foram para reuniões agendadas e 2 leads foram para contratos fechados. E dos leads de atendimento, sobraram 30 leads que foram para o atendimento humano. Esse aqui é um fluxograma simples que vocês podem fazer para mostrar de uma maneira visual para o lead de vocês, seja na hora da proposta ou do diagnóstico, mais ou menos como funciona ou como funcionaria o serviço, o agente que vocês estão implementando na empresa dele em etapas. E agora a gente vai para a parte da proposta, pessoal. Aqui vai ser a proposta comercial e aqui a gente vai falar um pouco dos princípios da proposta e como usar os dados e gatilhos ao seu favor na hora de montar uma proposta para vender agentes de IA ou serviços de automação. Então, pessoal, a proposta comercial ela é construída de forma 100% personalizada, baseada nas dores, gargalos e oportunidades que você identificou anteriormente, seja na hora da prospecção, da captação ali ou na hora da call de diagnóstico. Cada item da proposta ele deve ter um reflexo direto da análise feita na fase de diagnóstico, como eu falei. E também, se ele tiver na proposta, ele deve demonstrar um plano de transformação ou ganho de eficiência para o negócio do cliente. Então, vocês podem ter um documento modelo, um documento base, um PDF base ali da proposta, mas vocês vão personalizar com os dados coletados do cliente nas fases anteriores. E essa proposta, esse documento deve ter um diagnóstico completo do cenário atual, dos pontos críticos, oportunidades de automação e potenciais ganhos do cliente com a contratação do teu serviço. E também uma estimativa detalhada de investimento para o desenvolvimento, implementação e manutenção desses agentes. Qual que é o princípio da proposta? A proposta ela não é só um orçamento, ela deve ser uma continuação natural e lógica ali da call de diagnóstico. Então, se você deixou o cliente curioso sobre um fluxograma ou alguma coisa assim, ele deve estar na proposta. E você vai apresentar basicamente as dores versus as soluções que você vai trazer para aquele negócio. E tudo é construído com as informações que o cliente já te passou, que ele já te revelou. Então, a proposta ela deve conduzir o cliente por uma sequência lógica e mostrar o diagnóstico, ou seja, a situação atual do teu cliente, apresentar o potencial de ganho, que aqui você vai começar a fazer a ancoragem e fazer o teu cliente visualizar o resultado que você vai trazer, demonstrar o retorno e segurança do investimento. Isso vai depender dos passos anteriores também, seja o retorno de tempo ou de dinheiro, e da clareza sobre o processo, fazer um roadmap, no caso, do que você vai estar entregando e quais são os próximos passos. Essa ordem aqui, ela faz o cérebro do cliente entender que a contratação é uma conclusão natural do funil, do passo a passo que você está desenvolvendo, desse relacionamento que você está criando com o cliente com o passar do tempo. E ela não é uma decisão de risco. Então, se você conseguir seguir essa lógica, vai deixar o cliente mais propenso a fechar com você. E aqui, pessoal, o diagnóstico é a base. Então, o ponto de partida vai ser aquele fluxograma que eu mostrei para vocês aqui atrás, que vai trazer para a gente aqui o esqueleto desse negócio. Então, o que isso representa? Ele representa um funil com quebra em várias etapas, ou seja, perda de eficiência, perda de vendas, perda de tempo e assim por diante. E aqui, o papel da proposta é mostrar que você entende a empresa, entende o fluxo, entende os processos de dentro para fora e que o agente vai ser desenvolvido e criado especificamente para atingir aquelas dores e sanar os gargalos da empresa e não vai ser apenas um bot genérico. Aqui vocês também podem utilizar os dados e gatilhos ao seu favor, como a ancoragem que a gente falou antes. Aqui tem uma leve explicação do que é a ancoragem, criar gráfico, fazer comparações de melhorias, comparações de economias também, pessoal. Fica muito mais fácil para você exemplificar e deixar tudo de uma maneira mais visual para o teu cliente. Então aqui tem um exemplo de gráfico, onde a gente está trazendo aqui basicamente o que está nesse fluxograma aqui, porém em formato de gráfico e trazendo o resultado direto aqui embaixo para a gente. Uma coisa também legal de fazer é trazer sempre um dado de investimento versus retorno. Então agora que o cliente já viu tudo que ele pode ganhar contratando o teu serviço, você vai trazer para ele um investimento, mas não como um gasto, você vai trazer ele como uma proporção de retorno, ou seja, um benefício para o negócio e para a empresa dele. E agora que você vai começar a mostrar os valores, mas sempre trazendo os benefícios para o cliente. E aqui também, pessoal, vai depender do tipo de setup que tu está escolhendo. Então aqui a gente traz no exemplo o setup de 5 mil e uma mensalidade de R$500, que seria 6 mil ao ano. Então o total anual desse cliente vai ser de 11 mil de investimento e nisso você já pode utilizar, por exemplo, ali das imobiliárias. Se a pessoa vender um imóvel com a gente, ele já vai pagar o investimento do ano todo. E aqui a gente tem o cálculo de ROI para trazer esse ganho potencial aqui, que vai ser um ROI de 5,4 vezes. Ou seja, depois de 2 clientes, o investimento praticamente se paga aqui no caso desse exemplo da tela.
Aqui a gente tem uma estratégia de modelo de negócio. Aqui também entra o ponto do setup que a gente falou, pessoal, que é importante você deixar para o teu cliente o mais claro possível o que vai ser entregue no teu serviço. Então a gente tem o modelo de recorrência e o modelo de compra, que vocês podem dividir dessa maneira. Então isso a gente já falou anteriormente, que no modelo de recorrência tem duas maneiras também, que pode ser a responsabilidade só tua ou a responsabilidade dividida. Mas a gente tem aqueles 3 tipos de setups lá que a gente falou anteriormente. E aqui na proposta também é bom você sempre trazer um cronograma de implementação. Então, quanto tempo vai demorar a implementação do teu serviço? Com quantos dias você vai implementar o fluxo? Quantos dias vai ser de teste? E quando que vai ser a entrega final com todos os ajustes feitos de acordo com o feedback que o cliente está te passando. Então, aqui no exemplo a gente tem 4 etapas: a de análise dos processos, apresentação e aprovação dos agentes de A, desenvolvimento e integrações, e aqui era para ser testes e otimizações, mas paciência. Então, aqui, pessoal, seria testes e otimizações. E mostrando isso de forma visual para o teu cliente, ele já vai saber quando que vai ser entregue e a maneira que vai ser entregue. E depois das 8 semanas aqui, que encerrar esse cronograma de implementação, vai ter a versão live funcionando, que vai ser o fluxo ou os fluxos funcionando, mais o suporte contínuo, caso você tenha optado pelo setup de recorrência. Depois tem o fechamento da proposta e a chamada para ação, que é esse call to action aqui, esse CTA, que é onde você vai ter que transformar o raciocínio lógico em uma decisão segura. Você vai ter que trazer segurança para o teu lead, para o teu prospect. Então, aqui tem alguns pilares desse fechamento, que seria a validação emocional, onde você vai reafirmar o entendimento, a autoridade e também a confiança do cliente no teu serviço. O reforço emocional, que vai ser a conclusão lógica do raciocínio. Lembra que eu falei antes que tudo é uma conclusão lógica, ou seja, a call de proposta é uma conclusão lógica da call de diagnóstico e assim por diante. E depois você vai fazer a chamada para o próximo passo sem pressão e com naturalidade. Que a gente tem alguns exemplos de validação emocional que vocês podem estar dando uma olhada aí no slide, que é onde você vai reforçar que você entendeu a essência do problema, o empresário vai saber que ele pode confiar em você e você vai ativar o gatilho da confiança empática, que seria que ele entendeu o que eu preciso e não só o que ele quer me vender. E tudo isso vai sendo gerado e vai sendo criado e construído com o teu relacionamento com o cliente. Depois a gente tem o reforço racional, que você vai transferindo do emocional para o racional e vai tentar consolidar que a decisão mais óbvia, a decisão mais racional é fechar o projeto contigo, e aqui você pode novamente tocar no ponto do investimento, que é um investimento e não um custo, porque apenas com 3 clientes, 2 clientes, 1 cliente fechado, o serviço já vai se pagar automaticamente. E depois você vai fazer a chamada para o próximo passo, que aqui você não vai pedir o fechamento, você vai projetar o futuro, você vai tentar fazer o cliente imaginar como seria daqui 2 meses se ele tivesse fechado contigo, e o cliente apenas precisa concordar com você. Tem uma técnica de negociação também que é muito mais fácil você arrancar um sim depois de ter arrancado um sim anterior. Eu não sei se eu expliquei direito, mas se uma pessoa te fala um sim para alguma coisa simples, é muito mais fácil ela falar sim para uma coisa mais complicada ou mais complexa no futuro. E seguindo esses passos aqui no fechamento, vai ser mais fácil de você realizar a venda de fato, porque o cérebro do cliente vai enxergar como uma continuidade e não como uma decisão que ele tem que tomar ali sob pressão na hora. E aqui a gente tem uma dica de ancoragem na negociação final. Então, sempre em toda conversa, você deve tentar deixar claro o retorno que o negócio do cliente vai ter com os agentes de A que você está vendendo ou com o serviço que você está prestando. Depois de apresentar esse retorno, esse ROI, e antes de continuar para o próximo passo, você pode fazer uma reflexão curta como essa, falando ou brincando com o cliente que a pior coisa que pode acontecer é daqui uns 2 ou 3 meses o cliente chamar falando que ele devia ter te contratado antes ou devia ter implementado a tua solução antes no negócio dele, porque os resultados estão sendo muito bons. E o objetivo de uma comunicação, de uma frase parecida com essa, é deixar um senso de urgência ali, mas sem pressão, sem botar pressão no teu lead, no teu prospect na hora da call da proposta. E aqui a gente tem um checklist psicológico do fechamento. Você deve reafirmar a dor, visualizar o ganho, mostrar para o cliente que ele tem um ROI, um retorno sobre o investimento tangível, que ele pode alcançar aquilo em X tempo, ou não precisa falar o tempo, mas que ele pode alcançar aquilo, qual que seria o próximo passo natural. E também sempre tentar passar um senso de confiança para o teu cliente, porque isso pode deixar tudo mais fácil. Então aqui a gente tem o objetivo desse elemento e aqui um exemplo de frase que você pode usar na hora que você estiver fazendo esse fechamento com o cliente. Depois do fechamento, o cliente decidiu. Então agora é hora de você consolidar a confiança e também de reforçar no emocional do cliente que ele tomou a decisão certa ao te contratar.
Então você pode validar o acerto da escolha, que pode ser com uma mensagem, um e-mail ou qualquer outra coisa. Caso você já tenha, sempre atue no mesmo nicho ou sempre faça projetos parecidos, você já pode deixar um mini plano de ação, um mini roadmap ali pronto para você enviar para o cliente no WhatsApp logo depois da call. Isso já vai trazer um senso mais de organização e compromisso. E também fazer um agradecimento posicionado, sem subserviência aqui, pessoal. Tentando passar o ar que vocês são parceiros e não funcionário e chefe. E também fazer um follow-up estratégico pós-reunião. Tudo isso é para reforçar a confiança do teu cliente e para talvez justificar alguma decisão emocional que ele tenha tomado ali e que agora ele esteja pensando que não tenha sido a mais racional. Então aqui a gente tem algumas emoções, o que elas significam e o resultado comportamental que vai trazer se você atingir essas emoções aqui na hora do follow-up no pós-reunião. E aqui também tem o que não fazer no fechamento. Então você não deve pedir autorização para mandar contrato, porque parece que você está hesitando ou está dando chance para ele falar que não. Então se você conseguiu o sim, não precisa mais fazer perguntas desse tipo. Uma outra coisa que o pessoal costuma fazer também aqui é botar a carroça na frente dos bois. Nem começou a negociação ainda, você já está falando de desconto. Isso daí gera uma desvalorização por parte do cliente. Ele sente que o teu produto é desvalorizado, porque você já está oferecendo com desconto, sendo que nem mostrou o preço ainda. Voltar para dúvidas técnicas também, pessoal. Depois do fechamento, fechou, já era. Reabrir para dúvidas técnicas também, pessoal, porque aqui vai mudar o foco da emoção para a razão. Então você já fechou, já está lá e ele vai começar a te pedir coisas técnicas novamente. Sempre tente evitar isso, pessoal. E sempre mantenha o ritmo. Vamos seguir o cronograma, vamos seguir o roadmap, estamos dentro do prazo e assim por diante. Aqui tem um exemplo de fechamento simbólico, que o objetivo é sempre inspirar o cliente ao sim automático. E aqui um ponto importante que é sempre bom verificar no começo da call de proposta, principalmente, se a pessoa ou as pessoas que são os tomadores de decisões, os responsáveis por pagar, por gastar o dinheiro da empresa, eles estejam ali com você na call para conseguir ter uma decisão imediata. E agora vamos para a execução do projeto, pessoal. A gente já está quase chegando no fim dessa aula, mas sobre a execução a gente tem mais de 200 aulas lá na comunidade, mais de 30 horas de conteúdo lá só sobre a execução e a criação de fluxos, automações e agentes de IA do zero, sem precisar saber programar. Então, na execução, a primeira coisa que vocês vão fazer é fazer uma gestão para execução. Como você vai entregar com previsibilidade. Então, isso parte lá do momento que vocês criaram o roadmap de entrega lá na reunião da proposta e na proposta de fato. E essa gestão para execução, ela gira em torno de 6 pilares base, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui agora, que seria o kickoff / governança do projeto. Então, você vai definir aqui, pessoal, caso vocês sejam sozinhos na equipe, não vai ter muita governança de projeto. Vocês vão ter que fazer todos os papéis. Mas aqui seria para definir papéis, funções, as ferramentas que vocês vão utilizar e as regras que vocês vão utilizar antes de tocar no primeiro fluxo. Aqui vocês podem criar um canal oficial do WhatsApp, um grupo, um Notion, um Trello para se organizar e assim por diante. Também criar com o cliente de vocês, caso vocês achem necessários. Definir o RACI, que nada mais é do que um framework de gestão ali, que seria basicamente para definir quem aprova, quem testa e quem comunica com você, principalmente. Porque se 3 pessoas da empresa ficarem falando contigo sobre coisas diferentes, você vai se perder, elas vão se perder e vai dar BO, pessoal. Então vocês têm que definir algumas coisas aqui, estabelecer o calendário que já vem lá do roadmap, definir os entregáveis de cada fase. Então, o que você vai entregar, se você vai entregar o agente teste em quantos dias e assim por diante, e também alinhar as expectativas iniciais. Depois você vai fazer a análise dos processos atuais, porque provavelmente você não vai automatizar um cargo, você vai automatizar as funções daquele cargo e para isso você deve mapear os processos em microetapas e para cada etapa definir o que é o gatilho, o que inicia aquela etapa, qual que é a ação do agente, quais são os dados necessários, se vai ter integração com CRM, Sheets, API e afins, e também os critérios de sucesso. Então, o que o teu cliente ou a empresa vão considerar como um sucesso no atendimento, por exemplo. Depois a gente vai para a parte do blueprint e aprovação dos agentes. Então, aqui você vai criar a função do agente por jornada, vai criar a política de dados, o prompt base, as mensagens modelo, seja de saudação e assim por diante. Identificar quais que são as metas e os dados que você quer analisar e pode mostrar para o teu cliente aí como um protótipo visual, igual a gente mostrou ali anteriormente na aula. Depois você vai fazer o desenvolvimento do ou dos agentes de IA. É nessa parte que você vai fazer a criação do primeiro fluxo, do primeiro prompt e vai começar a fazer os testes e já mensurar todos os dados que você puder. Então, custo por resposta, tempo de resposta e assim por diante. Depois você vai para a parte de testes. Então, você vai definir um tester dentro da empresa. E não vai ser uma pessoa para mandar 3, 4 mensagens ali, porque isso você já faz quando você está criando. Tem que ser alguém que realmente vá testar aquele agente de IA
e vá expor ele a diversas variações de mensagens. Mas, independentemente dos testes que vocês fizerem, pessoal, você nunca vai saber como o Joãozinho ou como a Mariazinha vão conversar com o teu agente no WhatsApp. Depois disso, você pode pegar e observar as conversas e o comportamento do agente utilizando as conversas que foram geradas ali nos testes, e depois você pode procurar um tester de fora da empresa, que não conheça os processos da empresa e não esteja habituado também ali a trabalhar no WhatsApp da empresa. E depois, pessoal, é um ciclo de monitoramento e otimizações. Então você pode criar um cronograma de melhorias também. A cada 15 dias nós vamos fazer uma call para identificar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode alterar no prompt, se quiser alterar alguma mensagem e assim por diante. Também é sempre bom vocês monitorarem os erros para saber o que está ocasionando aquele erro e qual que é a melhor maneira possível para vocês contornarem esse erro. Vocês também podem dar para o cliente de vocês um método de classificar esses erros aqui também. Então seria detectar, classificar, mitigar e comunicar o erro, seja do cliente para você ou de você para o cliente, caso você tenha reparado ou notado algum erro que o cliente não tem como perceber. E aqui, pessoal, eu considero importante que depois de 7 ou 14 dias ali da implementação, tenha alguma pessoa da empresa monitorando as interações do agente ali, que vai ser o jeito mais fácil de vocês garantirem a eficiência ali do agente. Depois disso, você já tem praticamente tudo pronto para deixar o projeto rodando e fazer a entrega final de fato. Que você pode fazer reviews de KPIs com o cliente, você pode fazer pequenos ajustes nos prompts, nas intenções e nas cadências das mensagens, ajeitar o conteúdo do RAG aqui, caso tenha um RAG, né, e você precise alterar esse conteúdo para ele buscar de uma maneira melhor e assim por diante. E também você já pode ir destacando os benefícios que já foram gerados ou já foram percebidos pela equipe no decorrer desses 7 ou 14 dias. Você também pode mostrar para o cliente, a partir de alguns indicadores de maturidade, como o projeto ou o relacionamento de vocês evoluiu, e também sempre manter um log de decisões simples. Então, cada vez que o cliente aprova algo, desaprova algo, quer alterar algo, registre em algum lugar, que isso pode te economizar em dor de cabeça no futuro. Beleza, pessoal? Depois a gente vai para a parte dos testes, que seria uma parte que você vai fazer em conjunto com a empresa. A gente falou um pouco sobre testes anteriormente, mas aqui tem algumas coisas que é importante salientar, porque como eu falei para vocês, pessoal, não adianta você mandar o agente lá para a empresa e o empresário ali simplesmente fazer uma conversa de 1, 2 minutos ali com a gente, só uma ou 2, 3 conversas, que não vai adiantar. Esse não vai ser um teste eficaz. Então, os dois têm que estar comprometidos para fazer um teste eficaz e você poder entregar o projeto, a solução para a empresa e para o negócio dele da melhor maneira possível. Então, vamos começar identificando qual que é o propósito desses testes. Eles não servem apenas para encontrar erros, eles servem também para medir a maturidade cognitiva e a estabilidade comportamental do agente. Então, basicamente, quanto mais você testar, menos chances tem de dar pau, e você pode ir afinando melhor o agente de acordo com a necessidade. Então, os principais objetivos dos testes são validar se o agente entende corretamente o contexto e executa as ações previsíveis, e também se ele sabe quando parar ou quando acionar um humano, e também se ele não está variando demais nas respostas. Isso tudo vocês vão ir ajustando de acordo com os testes, e algumas coisas vocês podem utilizar os ajustes finos que ficam abaixo do modelo da LLM lá, que você pode definir valores de 0 a 1 para ele ser mais criativo ou mais rígido, por exemplo, e assim por diante. E aqui existem várias definições de testes, mas eles costumam acontecer em comunhão. Então tem testes técnicos, testes funcionais, testes cognitivos e testes de experiência. Vocês podem dar uma pesquisada um pouco mais sobre isso também, que não vem muito ao caso aqui para a gente aprofundar. Como que vocês vão realizar esses testes? Aqui, pessoal, não existe receita do bolo, porque cada negócio tem suas particularidades. E dependendo do jeito que você criar o teu agente, ele nunca vai responder igual, exatamente igual todos os leads como os chatbots. Ele vai sempre tentar personalizar a resposta, porém seguindo os processos e as etapas que você definir no prompt. E aqui entra mais uma vez os ajustes finos que eu falei para vocês, que vocês podem deixar o agente mais literal possível, menos repetitivo possível e assim por diante. E aqui a gente começa a entrar no como realizar os testes de fato. Então, quem que vai saber as melhores perguntas para o teste ou o melhor tipo da conversa ali para o teste? O cliente ou os funcionários que estão ali no campo de batalha, passando por essa jornada do cliente dia após dia. Então, no primeiro momento, essas são as pessoas
que vão conseguir identificar melhor se o teu agente está funcionando bem ou não. Você pode utilizar o ChatGPT ou similar para te ajudar, que seria a inteligência artificial, seja para gerar as perguntas ou as respostas que o agente tem que dar e ir batendo isso ponto a ponto. E como eu falei anteriormente, também você nunca vai conseguir bater todos os pontos, porque você nunca vai saber como o Joãozinho ou a Mariazinha vão interagir com o teu agente, o que eles vão falar, o que eles vão fazer e assim por diante. Um projeto meu deu problema uma vez, problema não, mas ele estava funcionando mal, porque o tempo de delay entre as mensagens ali, ele estava muito curto. Então eu tive que aumentar para um pouco mais de 1 minuto, porque o público que a pessoa atendia era um público um pouco mais velho. Então tinham vários clientes, vários leads que demoravam entre a primeira e a segunda mensagem e ele acabava perdendo o contexto da conversa. E aqui tem um método sugerido, que seria um ciclo de 48 horas, que a cada nova versão do prompt ou do agente passa por pelo menos uma interação completa com o cliente antes de ir para a produção e também fazer testes AB. Se o agente tiver múltiplos fluxos, por exemplo, se forem vários agentes de vários setores, você pode comparar as respostas. E aqui tem algumas ferramentas úteis para você testar e registrar, que aqui seria pela função, a ferramenta Postman, que a gente utiliza em várias aulas, N8N, o WhatsApp, de fato, as inteligências artificiais e registros e testes no Google Sheets, no Notion, no Trello ou no Supabase ou qualquer outro banco de dados. E é importante você ter isso em mente que para testar um agente é como treinar um colaborador digital. Ele precisa ser exposto a casos reais, precisa errar para ser ajustado. Até que depois dos ajustes finos ali, ele vira uma parte orgânica que integra o time ali como um todo. E se você conseguir passar essa visão nos passos anteriores para o cliente, ele vai entender que é um processo de amadurecimento e não simplesmente um plug and play ali, que você só vai conectar um cabo e vai funcionar tudo magicamente. E os testes, eles nunca acabam com o Go Live ou com a versão live. O reteste, ele também é importante. Se você adicionar uma nova feature, uma nova função no teu agente, ou alterar a base de conhecimento do RAG, ou fazer uma mudança do prompt, repita o ciclo de testes, pelo menos faça alguns testes ali e sempre documente tudo, pessoal. E agora vamos para as melhorias e suporte. Então aqui seriam uma estrutura de gestão contínua, que você pode seguir fazendo melhorias para o teu cliente, isso dependendo do setup, de implementação lá que você vai seguir. Se você tiver uma recorrência mais parruda, você pode implementar isso aqui e até agregar valor na hora da proposta com essa estrutura de gestão contínua. Então o que seria isso? Seria de fato um acompanhamento depois da implementação, que seria organizado em 3 pilares. Então, um monitoramento ativo do fluxo ou do agente do teu cliente, suporte e atendimento técnico e fluxo evolutivo de melhorias. Aqui seria, pessoal, o movimento ativo se tiver alguma falha de API, alguma queda da VPS, coisas assim. Aqui definir um canal de suporte direto com você, caso você tenha combinado isso com o cliente, e também um ciclo evolutivo de melhora, como falamos antes, se você atender só clínicas e surgiu uma nova funcionalidade ou algo que possa melhorar para todas as clínicas, você pode implementar essa melhora num ciclo evolutivo ou até mesmo cobrar pela implementação, mostrar essa melhora para o teu cliente já ativo e cobrar por esse serviço, ganhando um pouco mais desse cliente aí. E aqui a gente tem um framework de melhoria contínua adaptado aqui com o ciclo PDCA, que seria planejar, fazer, checar, que seria verificar e agir. Então, aqui na primeira etapa, a gente vai analisar as métricas e definir o foco da melhoria. Então, taxa de fallback alta, revisar os prompts ou revisar o teu fluxo. Aqui pode ser porque uma mensagem não é reconhecida o formato. Então, se você tem um agente só para reconhecer áudio e texto, se a pessoa enviar uma imagem, ela vai para o fallback aqui. Aqui na segunda etapa seria a etapa de implementar ou corrigir algum ajuste no agente. Na parte de verificar seria a parte de testes e comparação de resultados, caso você tenha alguma coisa documentada. E a parte de agir seria documentar, melhorar e padronizar. Sempre, pessoal, tentem documentar todas as ações que vocês realizam para o cliente, porque pode te economizar dor de cabeça depois. Então, o cliente vai te xingar lá porque você não alterou alguma coisa ou porque você alterou e deu errado. Você pode mostrar para ele que foi ele que pediu para você alterar daquela maneira aquela coisa específica. Alguns indicadores que mostram valor para o cliente. Então, taxa de resolução automática. Quantos por cento das conversas o teu agente resolve sem a intervenção humana? Tempo médio de resposta. Aqui para os agentes é muito rápido, menos de 1 minuto. Taxa de satisfação, custo por atendimento e ROI da automação. Então, isso aqui, tudo vocês podem trazer e metrificar para o cliente de vocês. Depois, a gente vai aqui para os tipos de atualizações que você pode oferecer. Então, aqui você pode apresentar sempre no final da proposta como planos de suporte e você pode cada vez mais ir refinando a tua entrega, também criando uma esteira de produtos para upsell e ou recorrência. Então, aqui a gente tem na categoria de correções, que seriam manutenções, para bugs, falhas, erros de execução,
Então, uma API ou prompt quebrado, aprimoramento e melhorias, que daí seriam ajustes, novos comandos ou refinamento de respostas, que seria uma nova jornada de onboarding, aqui um exemplo, e evoluções ou novas funcionalidades, que seriam integrações com dashboards, agentes secundários, novos canais de atendimento e assim por diante, pessoal. E um bônus aqui para facilitar a vida de vocês, que seriam para o onboarding e habilitação do cliente, que aqui você vai reduzir o atrito do pós-venda e também o retrabalho e acelerar na implantação dos projetos. Então aqui são alguns materiais que você pode fazer aí com a identidade visual da tua empresa, que seriam um checklist de kickoff, que seriam todos os acessos dos clientes, contas, templates, tudo que foi usado, criar um questionário padrão de conteúdo, seja para você fazer o prompt ou para desenvolver alguma outra coisa do projeto, que seriam perguntas básicas sobre o negócio, políticas da empresa, os produtos, as personas, público-alvo, tom de voz que você quer que o agente utilize, o guia do tester, como fazer os testes, como reportar os bugs, critérios de aceite. Isso aqui pode ser padrão para todas as empresas. Vocês podem também definir um manual do dono do prompt, que seria quem pode alterar o conteúdo e quando, e dependendo do tipo de estrutura, de setup que vocês implementarem, o cliente vai ter acesso ali ao fluxo e ele pode alterar o prompt lá e fazer alguma cagada, então você define quem que pode alterar o que. Também como usar, caso vocês tenham algum comando específico, sei lá, você organizou o agente para toda vez que o empresário enviar do WhatsApp dele para um cliente hashtag agendamento, ele vai passar para o setor de agendamento, ou hashtag vendas, alguma coisa assim, pessoal. Se tiver algum manual de como usar a tua automação, ou ele tem que fazer alguma ação para realizar a automação, você deve entregar um manualzinho para ele. E também fazer a educação do cliente, que seria um vídeo de 5 minutos de como usar o seu agente, que substitui esse como usar aqui que a gente falou anteriormente. Como se fosse um FAQ do admin, ou um playbook com conceitos, o que é a IA, o que você está entregando e tudo que ela pode fazer pelo negócio do teu cliente. Também tem a parte de segurança e de proteção de dados, que caso vocês estejam prospectando empresas que tenham já um setor jurídico, isso aqui vai ser fundamental. Então você tem que fazer uma ficha da LGPD, mapear os dados que você está salvando, de onde eles vêm, onde eles ficam, por quanto tempo e quem pode acessar. Essa política de incidentes aqui seria para o cliente reportar os erros para você ou para a tua equipe e também fazer uma checklist de segurança da VPS, que seriam os acessos, os backups, onde ficam e como recuperar as senhas ali, por exemplo. E aqui, pessoal, sempre consultar um advogado nos primeiros contratos ou se tiver alguma alteração de cláusula no seu contrato padrão. Para vocês fazerem um contrato padrão, pessoal, eu aconselho vocês a contratarem um advogado, vocês vão pagar ali um dinheirinho para ele fazer, mas vai ser um contrato padrão que vocês vão utilizar para todos os projetos ou serviços de vocês, podendo adicionar ou retirar cláusulas de acordo com a necessidade. Mas sempre fiquem atentos, pessoal. Se você mandar o contrato para o cliente e ele quiser alterar alguma coisa, provavelmente ele vai tentar em algum momento. Esses dias a gente pegou um serviço, já tinha praticamente fechado, porém a gente mandou o contrato para eles e eles quiseram alterar um monte de coisa lá, basicamente jogando toda a responsabilidade sobre qualquer erro ou qualquer pepino que acontecesse na automação para a gente. Mas não é assim que a banda toca. E também ter um playbook comercial, que é onde vocês vão padronizar a narrativa e multiplicar as conversões com as objeções mais comuns mapeadas, ou o vocabulário do nicho, ou a sequência de mensagens. Tudo isso vocês vão fazer partindo lá do começo com os dados que vocês vão ir coletando na prospecção, na captação, nas causas de diagnóstico e assim por diante. Vai ter um momento que você vai estar tão afiado ali no nicho que você nem vai precisar mais de nada para criar uma mensagem efetiva ou para fazer uma causa de diagnóstico. Não vai precisar mais do script porque ele vai estar internalizado aí na tua cabeça. E aqui tem uma sugestão de estrutura organizacional do playbook, que seria uma quebra de gelo, fazer um diagnóstico guiado, fazer o reenquadramento, uma proposta com valor percebido e o fechamento estratégico. E tudo isso você vai construindo com todos os dados que você coletou até aqui, até agora. Algumas estratégias de persuasão que podem ser embutidas ali no playbook seriam a ancoragem emocional mais a lógica. Aqui vocês têm alguns detalhes. O efeito contraste, que funciona parecido aqui com a ancoragem, que você vai apresentar o custo do problema antes do custo da solução. Então, hoje você perde 8 mil por mês em follow-ups manuais. O investimento para automatizar isso é de apenas 2 mil e ainda economiza muito do teu tempo. Comprometimento progressivo, e fazendo checkpoints, digamos assim, durante o diagnóstico, se faz sentido até aqui para o cliente, se ele entendeu, se ele gostaria que você desse algum exemplo ou mostrasse alguma outra coisa para ele, e também fazer provas sociais estratégicas. Seja na autoridade, trazendo uma empresa grande do nicho ou setor que já utilize essa mesma metodologia, você falando que tem um cliente do mesmo setor que aumentou a conversão em X ou diminuiu o número de atendimento em tantos minutos,
e também a credibilidade técnica, mostrando que você usa a mesma stack, as mesmas configurações de serviços grandes como o ChatGPT Enterprise. Então aqui tem alguns macetes para negociação, que elimina objeções de TI jurídico e libera contratos maiores, que serve para eliminar algumas objeções. Então aqui tem a situação, o que fazer e o exemplo. Então um prospect mais técnico: vá para os ROI e ganhos. Não adianta você querer trazer termos técnicos porque o prospect já sabe. Então vamos falar de tempo e faturamento e não apenas de prompt. Para aquele prospect frio, usar mini cases e causar emoção. Então você pode falar para ele que você vai mostrar como uma clínica que você já trabalhou triplicou as respostas. Prospect fala muito, espelhe e direcione. E assim por diante, pessoal. Aqui tem algumas dicas nessa tabelinha que você pode dar uma olhada. E chegamos ao fim dessa aula. Espero que alguma coisa que eu tenha falado aqui te ajude no futuro, seja na construção do teu negócio de IA ou qualquer outro negócio que você utilize esse mesmo processo de vendas para atrair clientes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu gostaria de pedir para você se inscrever e compartilhar com algum amigo que está começando com um negócio de IA ou quer montar um negócio de IA nesse ano de 2026 e colher bons frutos. Como a gente falou anteriormente, a gente está só no começo, estamos chegando no final do Vale das Desilusões e agora vão começar a aparecer oportunidades a rodo. E quem se posicionar antes provavelmente vai colher a maçã dourada lá no final. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado e até as próximas aulas.